Salve, salve galera, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar com vocês sobre raio-x de tórax, especificamente no paciente com derrame pleural. Por que esse assunto é tão importante ainda? É importante porque o raio-x ele ainda é acessível na maioria das UTIs. Outros exames por imagem nem sempre são acessíveis na maioria das UTIs que a gente vê. Então, por exemplo, será que eu tenho um ultrassom para realizar a avaliação do paciente que está com derrame pleural? Nem todo UTI tem. Então o raio-x ainda a radiografia de tórax ainda é um recurso que a gente precisa saber utilizar. Convido você a ficar aqui comigo nesse vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E se você quer saber mais vídeos que a gente tem publicado aqui no canal Apollo Fisioterapia, aperte o sininho que o YouTube vai te avisar desses vídeos novos que a gente está lançando aqui no canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, então, ó, o tema que nós vamos conversar hoje aqui com vocês está aqui, ó, derrame pleural na radiografia de tórax. O que a gente deve saber, né, para saber interpretar uma radiografia de tórax que tem derrame pleural? Então, para a gente começar, né, para a gente conversar a respeito desse assunto que é o derrame pleural e na radiografia de tórax, eu vou recordar rapidamente aqui com vocês alguns conceitos muito simples baseados na anatomia, né, da anatomia respiratória. Então eu quero mostrar aqui para vocês, né, essa imagem que tem aqui para nós, ó, mostra, né, para a gente lembrar que o pulmão ele é recoberto por uma camada serosa, que de tecido mais seroso, que é a pleura visceral. Né? A pleura visceral ela vai se unir lá no hilo pulmonar e vai se dobrar e vai voltar recobrindo novamente toda a área pulmonar, então ela vai ficar, essa outra pleura vai ficar em contato com o tórax, né, com o grádio costal, vai ficar em contato com o diafragma aqui inferiormente, ó, fica em contato com o diafragma, fica em contato com o mediastino, então todas as nossas faces do pulmão, então a face torácica, a face diafragmática, a face mediastinal, toda ela é recoberta por essa pleura parietal. Né? E o pulmão, inicialmente, obviamente, né, foi, como eu disse anteriormente, recoberto pela pleura visceral. Mas como eu tenho a dobra, né, então as faces, elas estão, para onde elas estão voltadas, eu vou ter lá a pleura parietal recobrindo. Entre essas duas pleuras existe um espaço muito pequeno, né, que a gente, na anatomia, a gente até fala que é um espaço virtual. Né? A pleura, ela vai, entre as pleuras vai ter esse espaço e ali dentro vai ter líquido. Né? Então, o que a gente fala da pleura? A gente fala que a pleura ela ajuda a me dar ergonomia para o sistema respiratório. Né? Eu consigo fazer um movimento respiratório sem grandes gastos energéticos, já que o parênquima pulmonar ele consegue deslizar tocando no grádio costal, sim, mas sem que haja muito atrito. E isso se deve à presença da pleura, à presença do líquido pleural. Então, esses são fatores relevantes da anatomia que nós precisamos lembrar que acontece aí na anatomia respiratória. Um outro ponto que é importante a gente falar, né, e aqui nessa imagem eu consigo mostrar aqui para vocês, né, então a gente vê aí, ó, né, então aqui a pleura, ela não só vai recobrir aqui, né, está voltada aqui para o mediastino, ou para o grádio costal, ou mesmo para o diafragma, mas também ela vai se invaginar aqui, ó, na pleura, nas fissuras pulmonares. Então ela vai acabar entrando lá e indo para os lobos pulmonares, ok? Lembrando que também, ó, aqui como eu já falei, ó, a pleura visceral e a parietal, elas são tecidos contínuos, né? Então ele se dobra aqui no hilo pulmonar, como eu expliquei anteriormente para vocês, e ali ela vai continuar. Então pleura visceral recobre todo o pulmão, se dobra, vem recobrindo toda a estrutura que a gente falou anteriormente. E é importante também lembrar que quando a gente tem aqui, ó, a gente vê essa imagem mostrando bem aqui, ampliado aqui à direita aí da tela, a gente vê o seguinte, né, que a pleura forma esses recessos aqui. Né? Então essa é a imagem, né, o esquemática da pleura parietal, onde eu vou ter o recesso. Ok? Isso é importante a gente entender, a gente conhecer, já que isso vai ser importante lá para a gente olhar na radiografia.
Para vocês entenderem mais, né, a respeito dessa questão dos recessos pulmonares, né, eu preciso lembrar que as pleuras, né, nessa imagem que nós estamos mostrando aqui para vocês, a gente está vendo o seguinte, ó, representado em verde, né, como se fosse o pulmão e o pulmão recoberto pela pleura visceral, e depois aqui num azul mais claro, né, transparentinho aqui, a gente vê a pleura parietal. O que nós vamos ter então? A pleura parietal ela se dobra como se fosse um avental aqui em toda a região, toda essa borda costal aqui. Então isso daqui forma os recessos pleurais. E os recessos pleurais é onde a gente vai ter maior acúmulo de líquido pleural, caso haja um desequilíbrio entre produção e absorção desse líquido no espaço pleural. O que significa isso? Significa, né, que na posição ortostática, na posição em pé, a tendência do líquido é sempre descer e vir aqui ocupar o recesso pleural. Numa visão lateral, né, a gente consegue entender, né, tanto numa visão lateral como na posterior, a gente vai conseguir entender, né, que olha, o recesso ele é muito mais lateral, como ele também é muito mais posterior. Portanto, os derrames pleurais, algumas vezes eles ficam atrás do diafragma. Algumas vezes eles não são visíveis na radiografia justamente por isso. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, o raio-x ainda é muito utilizado. Existem outros exames que a gente pode utilizar? A ultrassonografia, por exemplo, é um exame portátil, fácil de realizar dentro da UTI, porém, não são todas as UTIs ainda que têm acesso a isso. Se você tiver acesso e souber fazer a ultrassonografia pulmonar vai me dar sinais, inclusive, de derrames menores aqui, se a gente conseguir fazer essa imagem, esse exame, ok? Aqui, ó, para a gente lembrar como que acontece o balanço de líquido entre a produção e a absorção do líquido pleural. Então essa é uma imagem de um livro, né, o livro do Egan, onde a gente tem aqui, esquematicamente apresentado, aqui a pleura visceral e depois aqui onde eu estou passando a luz, ó, a pleura parietal. Vejam que todas as setas aqui, ó, a seta A, a seta B, a seta C e a seta D, são aquelas que vão ser responsáveis por aumento de pressão hidrostática nesses capilares aqui, jogar líquido para dentro do espaço pleural. Esse espaço pleural aqui, que acumula aí esse líquido, né, que recebe esse líquido, por esse única seta aqui, que são os estomas pleurais, que ficam aqui na pleura parietal, é por aqui que ele vai drenar esse líquido. E para onde vai esse líquido? Ele vai para os linfáticos pleurais, né, para o mediastino ou os ductos torácicos. Se a gente guardar essa imagem aqui que eu estou apresentando para vocês, vocês vão conseguir entender quais são as causas do derrame pleural, de aumento de líquido no espaço pleural, né? Por que vai ser fácil? Porque se eu tiver, imaginem o seguinte, se eu tiver aumento aqui, ó, da pressão nos microvasos brônquicos, o que vai acontecer? Aumento da pressão hidrostática, aumento do líquido para o espaço pleural. Isso pode gerar derrame pleural. Então, uma insuficiência ventricular esquerda, que vai gerar aumento desses vasos de pressão aqui nos vasos brônquicos, pode ser uma das causas, né? Uma insuficiência ventricular. Agora aqui, ó, e a artéria pulmonar? Ó? Então, a artéria pulmonar, se eu tenho lá meu ventrículo direito mandando sangue por aqui, ó, e por um acaso eu tiver um quadro em que eu estou aumentando a pressão nesse vaso aqui, ou mesmo, ó, se eu tiver o quadro lá de insuficiência ventricular esquerda, então retornando o sangue lá do coração por aqui, ó, fazendo um processo retrógrado, o que eu posso ter de ocorrência aqui? Eu posso ter aumento da pressão hidrostática. Ou então mesmo, né, um outro exemplo é se a gente tiver qualquer tipo de alteração de permeabilidade vascular. Então, nos casos de inflamação, nos casos de lesão alveolar, então lesão de parênquima, como, por exemplo, nas lesões pulmonares, né, onde você tem um quadro de aumento da permeabilidade e aí, consequentemente, passagem de líquido para o espaço intersticial e aí também, consequentemente, para o espaço pleural. Alguns quadros de alteração, por exemplo, de alteração de pressão de veia porta, então, em que o retorno venoso para o ventrículo, para o átrio e ventrículo direito está dificultado, né? Então a gente também pode ter alguns quadros que vão levar ao derrame pleural, mas aí por conta de aumento de pressão intraabdominal, por exemplo, numa ascite, onde você tem aumento de pressão intraabdominal e pode gerar o derrame pleural, além de outras consequências ventilatórias. Mas de qualquer forma, fica aqui o recado, a gente precisa lembrar dessas setas entrando aqui e de uma única seta saindo.
qualquer coisa que alterar um ponto desse daqui pode levar a derrame pleural. Sendo assim, o derrame pleural nada mais é do que aumento do líquido no espaço pleural. Esse líquido pode ser transudativo, exudativo, pode ser hemotórax, pode ser sangue, pode ser quilotórax. Né? Então, mas independente do que nós vamos ter no raio-x de tórax, na radiografia de tórax, o sinal do menisco, que é um sinal em que a gente vai ver que perde a silhueta, o seio costofrênico e cardiofrênico, ele se arredonda. E isso é consequente do enchimento daquele recesso pleural que a gente mostrou lá nas imagens anteriores. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né, esse daqui é um derrame pleural que está acontecendo no hemitórax direito. Só lembrando para vocês que eu já fiz uma live falando de raio-x de tórax, inclusive essas imagens são dessa live. Se você quiser assistir uma aula completa de raio-x, vai lá, mas esse daqui é um resumo de derrame pleural para você, tá bom? E não esquece aí, curte o vídeo e se inscreve no meu canal, beleza? Bom, mas olha aqui, ó, olha aqui o que a gente tem aqui, o sinal do menisco. É quando você tem, então, a gente perdeu aqui, ó, o seio costofrênico. Então eu tenho tudo isso daqui preenchido por líquido. E inclusive aqui a gente também perdemos o seio cardiofrênico. A gente não tem mais o ângulo cardiofrênico ali visível, né? Onde eu consigo delimitar certinho o que é coração e o que é o diafragma. Aqui mais um exemplo, né, onde a gente vê aqui à direita, esse paciente tem um derrame pleural importante. A gente chama atenção também para vocês que quando eu tenho derrame pleural, eu estou perdendo volume pulmonar, eu estou empurrando o pulmão para cima. Então a gente tem um quadro aqui de restrição pulmonar, né? Então tá vendo, ó, essa imagem mais de infiltrado difuso, assim, essa pequena condensação aqui é porque eu estou empurrando o diafragma para cima, o parênquima pulmonar para cima, decorrente desse aumento desse líquido no espaço pleural, né, que está aí mais inferiorizado. Especialmente nessa imagem aqui, olha o que a gente consegue ver aqui, ó, consegue ver um outro derrame desse lado aqui, então a gente perdeu aqui, ó, silhueta cardíaca e a gente está vendo, ó, que tem um derrame fissular acontecendo nessa imagem que a gente está apresentando. Mais uma imagem de derrame pleural, onde a gente perdeu de novo aqui, ó, a nossa direita do paciente, né, que é o lado direito do paciente, à esquerda da imagem. A gente vê aqui então, ó, perdeu o seio costofrênico, mas aqui ainda está preservado o ângulo cardiofrênico, não há ainda alteração. Se vocês observarem aí bem próximo da imagem aqui, a gente tem aqui ainda uma imagem bem trabeculada, então a gente tem alterações de parênquima na região em que eu tenho derrame pleural. E nesse aqui, ó, olha que imagem bem interessante, né? Então eu tenho uma área pulmonar só aqui, ó, bastante comprimida. Por que eu sei que isso daqui não é uma área de condensação, uma atelectasia? Porque eu não tenho desvio do mediastino para o lado, né? Para esse lado aqui, ó, que eu tenho a lesão. Então, para o lado de cá eu não tenho o desvio, né? Para o nosso lado aqui da tela, do lado esquerdo. Porque se fosse uma atelectasia eu ia tracionar todo esse tecido. Lembrando que a atelectasia, ela reduz o volume pulmonar, então ela traciona todo o mediastino para aquele lado. Nesse caso está ao contrário, tá vendo que o coração está mais à esquerda, então ele está sendo empurrado para o outro lado, portanto, contrário daquilo que a gente esperaria numa atelectasia. E aí quando você vê, né, pós-drenagem, né, pós colocação de um dreno, depois de recuperar esse paciente, olha o que a gente tem aqui, ó. Então, esse paciente, provavelmente, a causa era uma cardiopatia descompensada. Olha o tamanho do coração desse paciente, né? Ele é um cardiopata, com certeza. Mas ainda, né, mesmo depois de drenado, apesar de ter melhorado, olha lá, a gente consegue ver aqui uma imagem muito melhor do que era na imagem anterior. Apesar de não ter melhorado ainda, né? Esse paciente ainda estava em tratamento, a gente não tem a última imagem dele. Essa imagem aqui é uma imagem de uma criança, tá vendo? O que a gente precisa lembrar da criança? Que na criança a gente não consegue fazer com a criança o mais sentada possível. Então aquele recesso pulmonar, pleural que a gente falou anteriormente, ele não vai receber totalmente esse líquido. Onde vai estar esse líquido? Para posterior, para trás. Essa criança está deitada, tá vendo? Ela está até monitorizada aqui, está deitada, entubada. Então esse líquido está atrás dessa criança. Então a gente precisa ter cuidado e não achar que isso é uma atelectasia, uma condensação. O que será que é isso, né? Observe. Depois de drenado, ó, a criança ainda entubada, essa criança foi puncionada, né? Ela fez uma toracocentese. Então, veja, ela já ganhou a área pulmonar, é uma cardiopata, provavelmente, é uma criança também com coraçãozinho bem grande, ó. Mas, ó, olha lá, ela já ganhou a área pulmonar de um lado e ganhou a área pulmonar do outro, apesar de algumas áreas ainda de condensação, ok? Essa outra imagem aqui a gente vai mostrar para vocês, ó, que tem
tanto perdeu aqui, ó, seio costofrênico, seio cardiofrênico, e aqui a gente tem, ainda assim, um derrame fissular. Lembra que a gente falou lá atrás? Ó, a pleura, ela se invagina para dentro dos lobos. Então, aqui eu tenho aqui uma fissura sendo visível, sendo que normalmente na radiografia eu não vou ver numa radiografia normal a fissura entre os lobos, né? Não vai ser visível. O mesmo paciente, só que agora numa visão de perfil, olha o que a gente tem aqui, ó. Então eu vejo aqui bem o líquido. Lembra que eu expliquei para vocês, ó, que esse líquido ele tende a primeiro a descer. Então olha só, tá lá para trás o recesso todo tomado aqui de líquido aqui na posterior, e aqui a gente vê, né, a fissura perpendicular, aqui fissura oblíqua, perdão, e aqui a fissura horizontal também, com um pequeno derrame aqui, mais evidente então na fissura oblíqua do que na horizontal. Mais uma imagem para vocês, perdão, mas lá, ó lá, mais uma imagem para vocês, estão vendo uma criança deitada, a gente sabe que ela está deitadinha porque ela está com o bracinho para cima lá, provavelmente a mãe segurando a criança. Ó, mediastino centrado, bronco aqui à esquerda, mas tudo branco aqui, ó, tudo branco. Né? Então pode ser um derrame pleural, o que será que é isso que está acontecendo com essa criança, né? Então, não tá desviando o mediastino para a direita, não está empurrando um pouquinho para a esquerda, pode ser um derrame pleural. O que eles fizeram então? Puseram essa criancinha de lado. Quando você coloca essa criança de lado, olha o que a gente vê, ó. Olha a imagem que a gente vê, o pulmão dela está comprimido aqui, ó. Tudo isso que ficou aqui, ó, já que eu coloquei ele de lado e o líquido desceu, tudo que eu pus aqui é líquido, né? Tudo que ficou aí para baixo é líquido. Essa criança foi para o centro cirúrgico, né? Foi drenada, né, no centro cirúrgico. Aqui a gente vê um raio-x de controle dentro do centro cirúrgico, ele estava dobrado, e aí depois posicionou esse dreno corretamente, e essa criança então ficou um tempo com o dreno até que ela tinha esse raio-x aqui, o raio-x de saída dela foi esse raio-x aqui. Então ainda com um pouco de sequela, mas ela continuou então o trabalho de fisioterapia, continuou a antibiótico terapia, né, e essa criança conseguiu, né, recuperar o pulmão após esse derrame pleural extenso, né, um derrame pleural bastante grave. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo falando sobre derrame pleural e raio-x. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí que vocês comentem se você achou legal, o que você tem encontrado aí, se foi útil para você esse vídeo do Apollo Fisioterapia. E até a próxima no nosso canal, o Apollo Fisioterapia.